Introdução ao treinamento de equipe, pessoal. Quem aí gostaria de ter uma equipe mais bem treinada? Quem que tá aí já reclamou alguma vez dos seus funcionários? Essa daí é boa, hein? Quem em algum momento já se pegou pensando ou até verbalizando mesmo, né? Caramba, funcionário fulano de tal, se ele fosse mais eficaz, poxa, se o fulano fizesse as coisas como eu oriento. Quantos de vocês já se sentiram desanimados diante de um funcionário? Caramba, eu explico como eu quero, eu digo o que eu quero e o negócio não funciona, as coisas não saem como eu espero. Então, é uma limitação, é um desafio muito grande a gente conseguir ter um bom funcionário e treinar um bom funcionário também, né? E aí a primeira pergunta que pode vir na cabeça de vocês é o seguinte: Clara, por que eu tenho que treinar? Por que eu tenho que parar o que eu tenho para fazer, que já é muita coisa, para treinar um funcionário? Não faz o menor sentido. Eu preciso contratar um funcionário específico para aquele cargo que eu estou procurando, né? Que se encaixe muito bem e ele deveria vir pronto, né? Eu peço já lá no meu pedido de vaga, né? Que seja um funcionário que tenha experiência. Eu quero alguém que já venha ajustadinho para aquele cargo, para não ter trabalho em treinar. Se você pensa dessa forma, eu quero dizer que você pode estar diante de um problema. Por quê, gente? Mesmo que você pegue um funcionário que já tem anos de experiência, ele pode ter anos de experiência num outro tipo de consultório, com outro profissional que não você. Então, tem alguns ajustes, tem alguns alinhamentos que são variáveis de consultório para consultório. Existem alguns hábitos que você provavelmente não gostaria que esse funcionário experiente que ele traga para o teu recinto. Uma vez que o recinto é seu, que a clínica, o consultório é seu, você precisa definir quais são as regras, quais são as políticas que vão funcionar ou não no teu estabelecimento. E não aceitar, né, que esse funcionário muito experiente venha para o teu ambiente definir as regras. Porque o consultório, no final, vocês vão ver ao longo da live aula de hoje, eu vou falar muito sobre isso, né, sobre comportamento. O teu consultório, em todos os momentos, né, que o paciente tiver experiências, né, com os seus serviços, ele tem que representar a tua forma de lidar com o seu paciente. Isso é individual, isso é exclusivo. Não adianta, volto a dizer, pegar um funcionário extremamente experiente se esse funcionário não se adequar a algumas necessidades suas, tá? Ele precisa, eu gosto de dizer que se eu precisar escolher entre um funcionário com muita experiência, mas difícil de cabeça dura, sabe? Porque isso acontece. Já ouvi muitos colegas falando, Clara, poxa, eu contratei um funcionário super assim, experiente, mas caramba, por ter experiência, ele não aceita muita opinião, não aceita muito ponderações que eu faça. Então, se eu, Clara, precisar escolher entre um funcionário muito experiente, cabeça dura, e um funcionário cru, mas cheio de vontade de aprender, cheio de energia, eu opto pelo funcionário cru, mas cheio de energia. Porque eu acredito que seu consultório tem que ter as tuas características. E para isso, você precisa passar quais são essas características para o teu funcionário, tá? Então, gente, por que treinar? Porque dificilmente você vai pegar um funcionário, né? Contratar um funcionário que tem a capacidade de ler a sua mente. Isso não vai acontecer. E outro detalhe, gente. No processo de seleção, muitas vezes você não tem ali a pessoa específica para o cargo que você quer, com todas as habilidades que você espera. E você pode, sim, desenvolver essas habilidades nessa pessoa. Quando você quer também um profissional muito específico, muito gabaritado, vamos dizer assim, aquele profissional que está no topo da escada, né? A gente fala assim, é um profissional que muitas vezes vai te cobrar mais caro. É um profissional, como eu te falei, que pode ser que ele tenha alguma dificuldade de aceitar novos treinamentos, novos desafios, porque ele já se considera muito experiente, de repente, ele não está mais na fase profissional que ele quer enfrentar desafios. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração no processo de seleção de funcionários. Se você consegue, tem que tentar identificar qual que é o melhor custo-benefício daqueles que você está lidando. E muitas vezes, como eu falei,
é o funcionário, é o candidato que tem mais vontade de aprender, aquele que tem mais vontade de ser desafiado. Porque consultório é isso, né? A gente não é um trabalho monótono, não é um trabalho diferente do que muitos pensam, que é só repetitivo, é técnico. Não, é de envolvimento, é de relação interpessoal. Cada dia é um desafio novo, cada paciente que entra no consultório tem uma expectativa diferente, a gente fala muito aqui sobre isso. São expectativas diferentes, são personalidades diferentes, são culturas diferentes. Mesmo que você atenda numa única cidade, cada paciente, né, tem um jeito de se relacionar com os outros diferentes. E quem está ali na tua equipe tem que entender essas nuances. Então, ser um funcionário, né, da recepção é desafiador. E a pessoa que tem que ocupar esse cargo, ela tem que gostar desses desafios diários. Se ela buscar um trabalho monótono, que ela não precisa pensar muito, que hoje ela repita o que ela fez ontem, amanhã ela repita o que ela faz hoje, você tem grande chance de não estar extraindo o melhor desse funcionário. Ele não está te permitindo extrair o melhor dele. Porque o papel nosso é buscar o que esse funcionário tem de melhor, na medida que o funcionário te dá abertura para isso, tá? Então, também, por que treinar, né? Falei aqui o porquê. Mas todo mundo é treinável? Não necessariamente. Existem funcionários, existem pessoas, perfil de pessoas que não são treináveis. São pessoas mais insubordinadas, pessoas que você está explicando a coisa, a pessoa já está ali questionando algo. Então, você também precisa ter a sensibilidade para identificar se você está diante, né, de um funcionário intreinável. Aquele funcionário cabeça dura, aquele funcionário que não está disposto a ir além. Se você estiver diante desse funcionário, você pode tentar o que for, que tem grande chance de você falhar. Simplesmente porque a pessoa não quer. Teu funcionário, ele precisa entender a importância dele. Eu vejo alguns colegas dizendo assim, Clara, mas se o fulano entender que ele é importante, ele vai estar aqui, eu vou estar aqui nele, ó, na palma da mão dele. E aí eu quero te dizer que ele tem que entender a importância do cargo que ele ocupa. Não é porque a Mariazinha é indispensável. Não. As pessoas têm que entender primeiro que não existe ninguém nesse mundo indispensável. Se de hoje para amanhã você, médico, adoecer, tiver qualquer problema, teu paciente pode te amar. Ele rapidamente vai encontrar um outro médico que vai resolver o problema dele. Então não é a tua secretária ou o seu secretário que são substituíveis. Não. Você, eu, todos nós somos. Então, o que é importante, o que é indispensável é o cargo, não a pessoa que ocupa o cargo. Então, isso tem que deixar muito alinhado com o teu funcionário. Agora, ele precisa entender a importância que o cargo dele tem. Poxa, ele tem que entender toda essa questão que eu falei, né, do primeiro atendimento, do segundo, do terceiro. Ele precisa entender que a fidelização do paciente começa pela experiência que o paciente tem com esse funcionário. Como que é todo esse processo, né, de atendimento telefônico, de recepção no consultório. Ontem aconteceu uma coisa super interessante lá na clínica. A Tamiris e o Pedro estavam todos felizes porque uma paciente que o Cláudio vai operar, eles estão fazendo, né, agendamento dos exames, enfim, fazendo, né, toda uma experiência extraordinária para o paciente. E a paciente esteve lá para buscar um documento ou outro e ela levou caixas de bombom da Lindt para os dois. Uma caixinha, né? Uma caixa bonita para cada um deles. E eles ficaram todos felizes. Eu falei, olha, vocês estão conquistando mesmo os pacientes, né? Porque geralmente o paciente, depois que opera, depois que tem o resultado, ela fica grata e sim, sai presenteando ali a equipe. Mas presentear antes, olha, há muito eu não via isso. Aí fiquei brincando com eles e tal. Então, eles claramente entendem a importância que eles têm para a nossa estrutura. A fidelização dessa paciente, né, o encantamento dessa paciente, com certeza tem grande participação deles. Tem a participação do Cláudio na consulta? Claro que tem. Mas dos nossos funcionários também. E o teu funcionário, ele tem que entender a importância dele. É começar explicando sobre o comportamento desse funcionário. Claro, o que você quer dizer com comportamento? Gente, eu quero falar, nesse caso, sobre tom de voz, sobre roupa usada, sobre cabelo, sobre maquiagem, sobre pontualidade. Ixi, tem uma série de coisas que estão dentro de comportamento, tá? Então, bora lá. Apresento aqui para vocês
Tô mostrando slide no YouTube, tá, gente? Vocês estão de bobeira aqui só no Instagram. Esses são 9 aspectos de comportamento que eu acho que são importantes a gente deixar muito claro para o nosso funcionário naquele momento de treinamento, né? Primeiro, pontualidade. Teu funcionário, ele tem que ser plenamente responsável pela pontualidade dele. Você tem que deixar claro para o funcionário que o ônibus vai dar problema, que o trem vai atrasar, que o metrô vai ter que parar em alguma estação e ficar parado por um tempo. Enfim, que a chuva vai ajudar ou vai atrapalhar, que o trânsito estava um caos hoje. Independente desses problemas, teu funcionário tem que cumprir a pontualidade. Se o teu funcionário se programa para chegar pontualmente no teu estabelecimento, ele tem grande chance de chegar atrasado. Que estranho, né? A pontualidade faz ele chegar atrasado. Teu funcionário, ele tem que se programar para chegar antes. Ele tem que se programar para ser mais pontual ainda do que o esperado. Porque aí, caso exista algum atraso, caso exista qualquer problema no trânsito, no transporte público ou privado que ele use, ele vai conseguir começar as tarefas no horário que precisam ser iniciadas. Não adianta você querer oferecer um atendimento sensacional para o teu paciente se você começa a atender às 8, teu funcionário chega 2 minutos faltando para as 8, abre o consultório na maior correria, o paciente já estava esperando do lado de fora. Caramba, que experiência é essa, né? Se você começa o atendimento às 8, teu funcionário tem que chegar às 7h20, 7h30, para abrir o consultório, para preparar um café, se for um café coado, para ajeitar alguma coisa, por mais organização que tenha ficado do dia anterior, para receber um paciente que seja muito antecipado e chegue meia hora antes, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser considerado. Então, tem que estar alinhado entre você e teu funcionário, tá? Então, pontualidade. Outra coisa, gente, trabalho em equipe. Teu funcionário, pode ser que você hoje tenha um. Gente, minha unha tá ótima, né? Que delícia, que coisa. Arrumadinha. Pode ser que você tenha um funcionário, pode ser que você tenha 2, 3, depende do momento profissional que você tá, do tamanho da tua estrutura. Teu funcionário, ele tem, se você tiver mais de um, né, que entender que vocês trabalham em equipe. Mesmo que você tiver um só, ele tem que te ver como parte da equipe. Vocês dois são funcionários da sua empresa. Vocês dois têm como chefe os pacientes. E o funcionário, ele tem que estar ciente disso. Ele tem que estar ciente que no teu ambiente de trabalho, uma das políticas que você preza é para o trabalho em equipe. Se você tem mais de um funcionário, eles têm que entender que trabalhar em equipe não é um ficar cobrindo e tampando o buraco do outro, não. É cada um assumir a sua responsabilidade por erros e acertos, mas eles precisam entender que um furo que seja deixado não é o furo do João ou da Maria, é um furo da equipe, é um furo da tua marca. Então, eles têm que trabalhar em equipe para não permitir que o paciente perceba qualquer problema de execução. Então, para isso, os problemas precisam ser deixados, né, nos bastidores. Ainda que no bastidor role lavagem de roupa suja, você faça reunião e as pessoas realmente identifiquem ali problemas de execução no trabalho delas, na frente do paciente, o furo ele não pode ficar aparente, simplesmente porque o paciente precisa experimentar a melhor experiência indo até o teu consultório.